Saudamos a todos com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos à TV Manaim, emissora da Igreja Cristã Maranata. Estamos aqui em mais um episódio do nosso programa Diaconato, onde estamos aqui conosco, à mesa, Pastor Jonas, Pastor Macedo. A paz do Senhor Jesus a todos, a paz do Senhor Jesus àqueles que estão nos acompanhando e participando conosco deste programa. Paz do Senhor Jesus, cumprimento aqui o Pastor Marcelo, Pastor Jonas e a você que nos acompanha através da nossa transmissão. Amém. Hoje o nosso assunto é sobre as funções do diaconato na obra do Espírito Santo. É um assunto muito importante porque hoje nós entraremos sobre a prática, não é? O que o diácono ele precisa estar atento, o que ele vai fazer dentro das suas igrejas, qual a importância do seu trabalho, do seu chamado. Nós aprendemos que os diaconatos eles foram levantados por uma necessidade que a igreja ela vivia no passado, onde os apóstolos estavam fazendo tudo ao mesmo tempo. E ali o Senhor moveu pelo Espírito Santo para que fossem levantados homens segundo o coração de Deus. E eles foram agora levantados para ajudar esses homens a servirem à mesa. E nós vamos aqui ter uma introdução através da palavra de Deus, que será lida pelo pastor Macedo. E entraremos agora na prática em relação às suas atribuições. Amém. Então, para embasar aqui os nossos comentários, gostaríamos de deixar aqui um texto da palavra de Deus, da Bíblia, no Salmos 69, primeira parte do versículo 9. Nos diz assim: pois o zelo da tua casa me consumiu, ou me devorou. Nós vemos que dentro daquilo que são as atribuições do diácono, na obra do Espírito, no nosso meio, o diácono ele tem várias funções. Lá, como o pastor Marcelo já comentou aqui, quando principiou lá esse trabalho do diácono, havia uma necessidade, né, do cuidado ali com órfãos, com viúvas, com os povos, para que os apóstolos pudessem cuidar da doutrinação pela palavra. E hoje, estes serviços, eles foram elencados algumas outras atribuições, né? Aquelas iniciais, aquelas que principiaram o trabalho dos diáconos na obra do Espírito. Os diáconos hoje, efetivamente dentro das igrejas, eles têm um papel fundamental, indispensável, né? Naquilo que é pertinente, né? À ordem do culto, né? O diácono tem a responsabilidade ali, junto aos seus grupos de assistência, a funcionalidades do culto, a organização do culto, né? Ter domínio sobre aquilo que vai ocorrer dentro de um culto, a participação nos cultos proféticos. Nós vamos adentrar um pouco mais sobre alguns itens, de forma superficial aqui, vamos elencar algumas atribuições, né? Cuidar das responsabilidades junto a grupo de louvor, né? As funcionalidades com as transmissões das escolas bíblicas, inscrições de irmãos para seminários. Então são vários pontos. Nós vamos discorrer aqui um pouco mais, juntamente com os demais companheiros da bancada, da mesa. É interessante, né, essa parte da função, né, dos trabalhos, que um dos trabalhos primordiais ali, logo na entrada, né, está o portão da igreja. Todo cuidado, né, que deve estar ali atento. Ali aquele local ali não é um local para conversa, né, é um local para estar em comunhão, porque não quer dizer que ele está ali, ele está fora da comunhão, mas todo o culto, né, funciona naquela dependência e ele faz parte daquele culto na sua função, né, na recepção daqueles que estão chegando, né, na atenção, né, às irmãs que estão estacionando seus carros ali, como estão saindo, até uma questão até de segurança também, mas é importante isso ali, e quem é que está entrando, abordar, porque quando ele está ali, ele está dizendo o seguinte: não, aqui tem alguém, né, que é responsável, que está pronto para te atender, a dar boas-vindas, porque são as malhas da igreja, né? Ele vai já, aquele primeiro contato ali,
e logo após vem lá na porta, já vai ter outro grupo, vai ter outro companheiro lá, outro diácono, né, para essa atenção ali. Então, uma das atribuições logo de entrada para o culto ali seria na porta, né, no portão no caso. E o detalhe interessante, quando fala do zelo, né, da casa do Senhor, né, tem vários pontos que a gente podia até dizer aqui, mas de uma forma geral, né, é o zelo por todas as situações, os bancos da igreja, como é que estão, né, a arrumação da igreja, né, as lâmpadas estão acesas, né, da condição ali para que o culto funcione. Né? Então, é uma atribuição do diácono, né, que alguns quando vê esse monte de coisa, que, meu Deus, é pesado, não é, né, porque a gente trabalha com o corpo, ele tem um grupo que está com ele, na responsabilidade dele, né? Tem várias pessoas que estão junto, que trabalham junto com ele, ele é aquela pessoa que vai estar na responsabilidade, né, de organizar, de posicionar as pessoas ali, aqueles que estão junto com ele, para os trabalhos que serão realizados ali nesse momento, que é importante observarmos e zelarmos, o cuidado, né, o zelo por todos os pontos, né? Ele está atento a tudo. Ele está na porta, ele não fecha os olhos. É aquele que está atento à chegada, à recepção, o que está acontecendo no culto, qualquer necessidade, alguém passou mal, ele está atento a tudo ali. Então, é importante essas observações, que eu até creio que os nossos diáconos estão muito bem, né, instruídos nisso aí. Né? É uma vivência, né, nossa a cada dia, mas a gente está comentando aqui, vamos comentar outras coisas, para relembrarmos isso. E para aqueles que não conhecem, né, a igreja, tomam ciência de como funciona, né, os trabalhos na igreja, né, na obra do Espírito Santo de Deus. E lembrar, né, porque tem algumas pessoas têm aquela ideia, o diácono é o porteiro, né? Não, o diácono é muito mais do que isso. O trabalho do diácono é bem relevante, porque ele tem a sua função diretamente ligada à administração ali da casa do Senhor. Vocês deram aqui uma introdução muito importante. O diácono ele tem que ser o primeiro a chegar. Né? E nós, interessante, você falou sobre corpo, nós temos, né, dentro da nossa igreja os grupos de assistência, onde cada diácono está ali trabalhando junto, à frente, administrando todas as coisas. Então, cada dia da atuação do seu grupo, ele é o primeiro a chegar, não é? Na madrugada, ele tem que abrir a igreja, ele tem que estar, é o primeiro a chegar para abrir a igreja, para que haja aquele ambiente já propício para a oração, onde as pessoas já vão encontrar um ambiente preparado para receber, para que possa ter um momento especial. Então o diácono ele tem essa visão logística, não é? Ele está vendo tudo. Não é? A igreja está aberta, a igreja ela foi limpa, o jardim, como é que o jardim está? Não é? O bebedouro, os copos estão ali nos seus devidos lugares. O portão, quem vai ficar no portão, quem vai ficar na porta. Então ele tem essa visão, porque essa visão ela é do diácono. Não é? Ele não pode ficar esperando o pastor fazer isso, porque o pastor ele está relacionado com o ministério da palavra. Então esse é o zelo da casa do Senhor, o serviço, o diácono é o serviço, e é um serviço tão nobre, não é? Porque o diácono ele foi separado para servir, e ele serve com alegria. Ele não está servindo ali porque eu sou obrigado, nada. Ele está servindo porque ele tem amor. Nós podemos falar isso porque nós somos diáconos. Passamos também por essa etapa. Exato. Que eu vou falar, foi um momento muito especial, onde eu cresci, onde eu pude ver, né, com meus próprios olhos o que é zelar pela casa do Senhor e deixar que as coisas funcionem. Que quando a irmã ela chega no templo, ela está vendo ali, não é um diácono, né? Só o porteiro, não. Está vendo ali um homem de Deus, que chegou primeiro que ela, que já tem um sorriso para dar para ela e dizer a paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda ou seja bem-vindo. Então, essa é a função do servo de Deus, que está zelando ali para que o ambiente do templo do Senhor seja um ambiente onde as pessoas entram e vão sentir ali que aquele lugar é diferente. Observamos que o visitante,
quando chega na nossa igreja, o pastor Jonas citou aqui, né, a questão da recepção. Precisamos ter esse diácono ali pronto, né, postado para receber bem aqueles que chegam à casa do Senhor, que o Senhor envia com as mais diversas necessidades. A palavra de Deus, né, fala a respeito da visita da rainha de Sabá, ao palácio do rei Salomão. Muito boa essa né? referência, viu? E ela observou todos os pontos, a postura dos copeiros, o servir, a sabedoria, né, dentro daquele ambiente. Então o diácono, a rainha de Sabá, ela tem frequentado a igreja todos os dias, é o visitante que chega na igreja, que o Senhor envia à igreja. E a igreja precisa ter essa malha fina de retenção, como disse aqui o pastor Jonas também, né? Na recepção, no acolhimento. Isso aí já avança grandes passos, né, para aquela pessoa que está chegando se sentir ambientada dentro daquele ambiente religioso, que às vezes é a primeira vez que está indo. Quantas pessoas abordamos num culto e perguntamos se já conhece a nossa igreja, se já frequentou. Não, essa é a primeira vez que eu estou vindo aqui, estou tendo oportunidade, né? E uma coisa é muito importante observarmos, que nesta obra nós temos um padrão, uma identidade. Entramos numa igreja aqui em Vila Velha, onde estamos gravando nesse momento, nós somos recebidos de uma forma. Vamos para a Vitória aqui do lado, somos recebidos da mesma forma. Vamos um pouco mais à frente, vamos para... Enfim, onde vamos, há uma identidade, há uma característica nessa recepção, nesse cuidado, nas funcionalidades do culto, no compromisso com as funcionalidades do culto. E o diácono é essa pessoa que tem essa função de cuidar de toda essa ordem, né? Para que o ministério possa, para que o pastor possa trazer ali a palavra, aplicar a palavra àqueles que estão ali como espectadores nos nossos cultos. Há também a unificação, né? Conforme a unificação, né, da doutrina, a unificação também no serviço, né, no trabalho do diácono, na funcionária. Então, nos cultos, a gente tem cultos, né, que são cultos especiais, né? E o diácono ele é super importante. Você pega um culto de ceia, né? Como é que vai funcionar? Quem é que vai dar todo o funcionamento naquele culto ali? No preparo dos elementos, em todos os assuntos. Esse combino chega mais cedo, tem aquele que vai trazer, né, o pão, há uma consagração, há uma oração naquele momento, então há o preparo, prepara a mesa, né, todinho, leva os elementos lá para o púlpito, coloca, arruma tudo. Então é a função do diácono, é esse trabalho que ele precisa de ter. Ele não espera pelo pastor. É interessante, teve uma ceia um dia, esses dias atrás, e nas vésperas da ceia, um diácono até me procurou, falou: pastor, os elementos estão tudo certo já? Eu falei assim: não, isso aí é uma função sua, né? Você deve olhar isso aí, você traz para nós já, está tudo funcionando, já foi tudo acertado aqui. Então, são situações que eles proporcionam. Então, vários cultos nossos, né, os acontecimentos que se dão ali, né, o funcionamento dele, nós dependemos muito do trabalho do diácono. E voltamos a dizer, como o Marcelo já falou, nós somos diáconos também. Então o diácono é aquele que toda pressão, tudo está em cima dele, não. Nós vivemos, e é um momento assim, muito de uma alegria muito grande servir como diácono, e principalmente voluntariamente, né? Os nossos diáconos são diáconos voluntários e fazem com alegria, né? Isso é importante, mas o assunto aqui é para relembrarmos, né, as atribuições nossas do diácono, né, no seu serviço, em cada culto, e a importância que ele tem para que aquele culto funcione. Porque quando você vê o culto que foi uma bênção, o senhor operou no culto, louvou e tudo, mas teve uma participação ali, porque é uma comunhão, teve uma participação ali daqueles que muitos nem viram, não apareceram, mas eles foram fundamentais para que aquele culto acontecesse, que houvesse uma bênção e que houvesse uma operação do Senhor ali naquele culto, porque é a importância da obra, ela é corpo e todos funcionam com o mesmo objetivo, né? Que o nome do Senhor seja glorificado e que a igreja ela seja edificada nesse momento, nessa caminhada rumo à eternidade do Senhor. É importante, é uma palavra que eu gosto sempre de usar, né? Proatividade. O diácono ele tem que ter essa proatividade.
não é? Nós falamos aqui muitas coisas importantes, desde o início, quando você chega na igreja, o comportamento, ver as coisas em ordem. Então o diácono precisa ver todos esses detalhes. O culto profético, como é que está? Né? Já está todo mundo certinho, o horário para começar, o diácono para iniciar. Orar pelos instrumentistas, não é? Os instrumentistas, a imposição de mãos antes de começar o culto, isso é fundamental. Lembrar também, eu acho importante aqui, meus companheiros, aquele diácono proativo de levar, quando as pessoas chegam no culto, levá-las até onde elas vão sentar, não é? Porque às vezes o diácono fica lá atrás, em pé, não, a pessoa, um visitante chegou, você vai acompanhar, não é? Sem atrapalhar, logicamente, o andamento do culto, você vai acompanhar a pessoa até o assento dela. Às vezes chegam famílias juntas, não é? Elas querem estar juntas. Então, o diácono tem que ter essa visão, essa proatividade, saber que está uma família junto ali, e ele vai conduzir de tal forma que a família possa estar junto, porque são visitantes, eles querem estarem juntos. Às vezes alguém convidou, fui eu que convidei. Não, leva para sentar juntos. Então, essa visão holística, né? essa proatividade, essa forma, essa sensibilidade do diácono que está ali à porta, não é? Servindo ao Senhor, zelando para que haja um bom andamento do culto, ele tem que ter essa visão. Não é chegar, o diácono ficar ali atrás parado, estático, não. O diácono tem que ser proativo dentro dos cultos. Não é? O culto tem que funcionar de tal forma que as pessoas, como disse aqui o pastor Macedo, né, a impressão que a rainha de Sabá levou, né, daquilo que era o reinado de Salomão foi uma coisa extraordinária. Então, qualquer igreja que você vai ver ali que é tudo em comum, não é? É tudo em comum. As coisas funcionam porque é corpo, é um só Senhor, não é? É um só Espírito. Não é? Então, a manifestação do Espírito Santo é o mesmo. Por quê? Porque nós estamos vivendo a obra do Senhor como forma de vida. Então, é o entendimento que nós temos daquilo que o Senhor nos ensinou, para zelar por aquilo que o Senhor nos entregou, que é a sua casa. Então, a casa do Senhor, nós temos que preservar, conservar e sempre estar atento a tudo que está relacionado à casa do Senhor. Gostaria só de fazer um endosso aqui do comentário, endossando já as falas que foram ditas aqui em relação ao culto e à proatividade. Essa questão da assistência. Dentro do culto, tem ali o diácono que às vezes vai estar à porta, o outro vai estar às vezes no portão. Nós precisamos ter sempre, quando possível, os diáconos à frente, ali junto, para ter uma visão macro da igreja, ele enxergar tudo que está acontecendo no culto, essa observação. E a assistência pós-culto, que às vezes o companheiro está ali esperando o pastor pedir para ir, ou o visitante levantar a mão. Identifiquei num culto que tem um visitante na minha igreja. Proativamente, eu vou até ele, vou abordá-lo, vou entender qual é a necessidade, de onde vem, vou orar com ele. Se ele não apresentar nenhum motivo de oração, nós temos ali os motivos principais para orar: saúde, família, vida profissional, vida espiritual. Então, assim, de forma sucinta também, evitar aquelas orações, às vezes vamos assistir, uma oração longa, prolixa, cansa o visitante, até mesmo muita conversa. Nós não podemos nos dispersar. Sobretudo, o diácono também precisa ser sóbrio, né? Muito sóbrio. Desde a recepção, desde a sua postura no falar, na vestimenta, sóbrio em tudo. Quando me refiro aqui ao diácono, falo nós, como pastores, como obreiros, como os diáconos, né? Precisamos ser sóbrios em tudo, né? Equilíbrio em tudo, para que possamos, dentro daquilo que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida, gerarmos aquela boa, como dizem, né? O provérbio popular, uma primeira boa impressão, né? Para que o visitante, aqueles que estamos recebendo, mesmo os irmãos da igreja, né? Possam credibilizar todo o trabalho que está sendo feito naquele local, naquela igreja. Quando ela chega e encontra tudo organizado, isso gera credibilidade, né? E, consequentemente, o retorno desse irmão, desse visitante, desse nosso amigo, desse nosso vizinho, enfim,
Nós precisamos estar sempre na posição, né, como servo do Senhor, para o exercício do diaconato. É interessante, né? Tudo foi falado da proatividade, né? Posteriormente, nós vamos, né, fazer um comentário também acerca dos cultos, do funcionamento do culto. É um culto fúnebre, né? Qual é o posicionamento? Como é que vão fazer nele? É um culto de casamento, né? Um culto de ceia. Como é que o diácono vai se posicionar ali? Porque ele tem uma importância muito grande, como falam, em todos os cultos, né? Vai ter uns cultos chamados especiais, né, que há um funcionamento, né, do diácono, um posicionamento dele, e que nós vamos fazer esse comentário num programa mais à frente, né? Nosso tempo já está se esgotando aqui, e a gente já está deixando aqui essa abertura, que a gente vai entrar mais numa coisa mais prática, né? Do funcionamento do diácono, né, dentro dos cultos na vida da igreja. Amém, muito bom. Não é? Então, os irmãos observam que há muita coisa para falar, não é? Então, porque o trabalho do diácono é um trabalho importante. Não é? Então, o zelo da casa do Senhor é importante, porque isso é uma determinação do Senhor. Para isso, o diácono ele foi separado. Nós queremos aqui agradecer a todos que estiveram conosco até esse momento e convidamos a você a compartilhar, a curtir, não é? Curta a página, compartilhe, não é, esse conteúdo para os demais, para que assim todos possam também estar assistindo a esse programa tão importante e especial. Nós queremos aqui deixar o nosso abraço e aguardamos vocês no próximo programa Diaconato. A todos a paz do Senhor Jesus.